Capítulo 5. Foco na solução como benefício do coaching de Jesus. Quando pensamos em um problema, o que eu prefiro chamar desafio, pensamos em uma situação atual que nós ou outra pessoa não gosta e não deseja. Nunca desejamos problemas. E focar naquilo em que você não deseja é algo que você não quer. Concorda? Albert Einstein disse que não se resolve um problema com o mesmo tipo de pensamento que criou o problema. Uma solução deve ter que ver com uma nova maneira de pensar. No coaching, enxergamos que um problema é a distância entre o estado atual até o estado desejado, aquilo que você deseja ou o que Deus deseja de você. É como se fosse uma fórmula. Estado atual, presente, mais recursos, Deus, os seus anjos, o poder da língua e o discernimento do Espírito Santo é igual a estado desejado, meta, objetivo. A fim de focarmos na solução e não nos problemas, devemos iniciar uma mudança de pensamento, o que gera mudança de sentimento e emoções, e que certamente resultará em mudança de comportamento. O problema é somente uma questão de tempo, que utilizando os recursos corretos, no tempo certo, alcançaremos o estado desejado. A solução é a identificação dos recursos e a aplicação deles, desde que os recursos sejam absolutamente eficazes e aptos a ser empregado por quem os deseja. Recursos naturais e pessoais, pensamentos, ações, estratégias, emoções e atitudes que permitam avançar e progredir em direção a atingir o estado desejado. Recursos sobrenaturais. Mesmo quando eu deixar vocês, eu estarei suprindo suas necessidades. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Muitos recursos disponibilizados por Jesus podem ser utilizados a fim de que nos aproximem dos nossos objetivos, que muitas vezes são os mesmos objetivos de Jesus. Recurso de Deus, o discernimento do Espírito Santo, o poder da língua em nome de Jesus, o fortalecimento do homem espiritual, a fim de que pensemos somente em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, amável, boa fama, que tenha virtude e louvor. Tudo isto, entre outras coisas, nos ajudará a alcançarmos nossos objetivos. Um homem e ou mulher com o discernimento do Espírito Santo pode discernir, ou seja, distinguir, diferenciar tudo e todos, e de ninguém ser discernido, viramos uma espécie de seres que desencriptamos coisas escondidas e encriptamos coisas que devem ser escondidas, assim como Jesus fazia com as parábolas. Hoje em dia, os dados que passam pela rede de internet estão na sua maioria encriptados. Informações pessoais, bancárias, dados estratégicos e etc. No mundo espiritual há uma rede também encriptada por Deus. Ele desenvolveu o Espírito Santo em nós a fim de que possamos entender, discernir tudo e de ninguém ser discernido. Até os anjos frequentam a igreja a fim de escutar a palavra, pois não sabem de tudo o que se passa.
Deus desenvolveu uma comunicação através do púlpito, através do seu mensageiro, com o qual ele fala no Espírito. Conecte-se a esta rede espiritual. Em diversas reuniões de negócios que já participei, das quais me vi diante de situações complicadas e problemáticas, o discernimento do Espírito Santo me ajudou a solucioná-los de maneira rápida e eficaz. É como se estivesse na sala conectado a uma outra dimensão, onde o meu ser estava decodificando bits e bits que somente eu tinha o algoritmo para decodificar. Me lembro de um dia que estava para ir a uma reunião de negócios para tomarmos uma multa milionária. Tive uma ideia de levar uma proposta comercial com uma oferta de um produto inovador e diferenciado. Antes de entrarmos no assunto da multa, pedi a licença de apresentar uma proposta para o cliente. Eles estranharam, mas me autorizaram. Apresentei a proposta onde iríamos instalar a preço agressivo e único para eles, e que em contrapartida eles perdoariam a multa. Deus me deu uma estratégia de apresentar os benefícios e tudo o que este cliente poderia passar a lucrar com nossa solução. Conclusão: ao invés de sairmos de uma reunião com uma multa que na época era de alguns milhões, saímos com um pedido de mais alguns milhões. Se pudermos adquirir um conhecimento único que nos diferenciasse de tudo e de todos, que nos trouxesse resultados poderosos, quanto pagaríamos? Jesus oferece o discernimento do Espírito Santo de graça. Vem, é sem preço, não precisa de dinheiro para comprar. Ele está à porta e bate. O poder da língua. O poder da língua também é outra ferramenta que devemos utilizar e colocar em prática todos os dias. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 3 ao 5. Há um segredo no resultado diário daquilo que dizemos. Nossa língua tem um poder enorme. Se utilizarmos como recurso, de forma ainda maior através da menção diária, horária, em todo o tempo, do nome de Jesus, alcançaremos patamares jamais imaginados. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Desde quando pequeno não via formas de vencer na vida. Sou filho de pais separados, desde quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Fui criado pela minha mãe e também pelos meus avós paternos. Agradeço a Deus por tudo que me ensinaram, pelos valores que me passaram, e foram eles que sempre trouxe comigo. Não tinha noção do que a vida era, mas tinha noção que seria muito difícil vencer na vida com todas as limitações que me cercavam. Na idade de 15 anos de idade, vi quando um primo meu chegou com um carro modelo Escort conversível, e eu disse à minha mãe que jamais teria a condição de poder comprar um carro como aquele. Minha mãe me disse: se você tiver fé em Deus, você poderá sim. Porém, eu jamais havia provado da fé verdadeira e sobrenatural. Vim conhecer o Senhor Jesus Cristo vivificado em espírito quando subi as escadas da igreja Voz da Verdade em Alphaville. Meu pai me convidou naquele dia e eu não sabia que era uma igreja. Ele me disse: Sam, vem me encontrar num lugar que eu estou agora, pois eu preciso falar contigo com urgência. Eu fui. Quando terminei de subir as escadas, caí praticamente dentro da igreja.
vi aquela família linda cantando e tocando para Jesus, não consegui me controlar e comecei a chorar. Dali para frente minha vida mudou, eu conheci o que era viver uma vida com Cristo, cheio de fé e de confiança. Minha vida antigamente era focada no problema. Perguntas do tipo: o que está errado? Por que disto? Por que deu errado? O que causou isso? De quem é a culpa? Por que ainda não se resolveu? Após conhecer Jesus, minhas perguntas mudaram. Passei a perguntar: o que eu quero da vida? Como que eu posso conseguir? O que fazer para as coisas acontecerem? Quais recursos eu tenho disponíveis? Qual o próximo passo a dar? O que fazer diferente daqui para frente? Antigamente meu estado emocional era negativo. Embora sempre fui uma pessoa bem-humorada e que vivia a vida feliz, não sentia que meu futuro estava assegurado. Tinha muitas incertezas, medos, via minhas limitações na minha frente o tempo inteiro. Meu estado mental era como bloqueado. Não sabia como mudar, não sabia que existia ajuda, não sabia que mesmo com toda a falta de recursos, poderia vencer. Quando seu estado mental é bloqueado para enxergar um futuro bom, suas ações são bloqueadas. Você não consegue pensar. No fundo, seus medos te dominam e não deixam que você veja a solução. Quando comecei uma caminhada com Jesus, vi pela palavra de Deus e todas as suas histórias reais de superação, milagres sobrenaturais, pessoas tidas pelos outros como incapazes, porém com Deus se tornaram capazes e ainda poderosas em resultados nas mãos dele. Percebi que havia esperança para minha vida. A cada dia que eu crescia no conhecimento da palavra de Deus, minhas atitudes eram a cada dia mais de sabedoria em destino a muitas das soluções de todos os problemas e faltas que tinha antes. Meu estado mental passou a cada dia se tornar mais positivo. Quando você escuta a palavra de Deus, é como se você tivesse adicionando componentes e funcionalidades superiores, melhores e mais sofisticadas à sua própria composição como ser humano. É como se você fosse um computador de última geração de hardware, porém sem software, porém sem conexão ao mundo da internet. A partir de cada componente de fé que recebia nos cultos através da palavra do Senhor, isso passava a instalar os softwares necessários, os aplicativos mais diferenciados e funcionais que me davam a condição de fazer com que minha vida andasse mais rápido e com muito mais efetividade. A palavra do Senhor ia me dando uma mente renovada e munida de armas poderosas para me ajudar a viver. Minha capacidade criativa era a cada dia aumentada. Eu passei a encontrar as soluções para a minha vida muito mais facilmente. Quando a coragem domina a situação, não há limites para se vencer qualquer sentimento de medo. Minha vida passou a ser uma vida focada em ações, em atividades que me levavam para perto das minhas metas e sonhos. Embora, por mais que possamos sonhar, Deus está apto para nos dar muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Ele te leva além. Hoje minha mente é positiva, da minha boca só saem palavras positivas e de bênção. Quando nossa língua é comparada ao leme, entendemos que nossa vida é um navio. E todo navio tem um destino, uma missão, um ponto onde deve chegar. Nossa língua é o que determina o curso do navio. Podemos chegar em um ponto de destino, porém dando voltas, demorando ao invés de 40 dias, 40 anos. Nossa língua determina
o quanto será a reta do nosso caminho. A nossa língua tem o poder de nos conduzir em segurança, em retidão, sendo assertivo no nosso caminho. Comece hoje determinando o seu sucesso. Mude as palavras, não declare doenças, não declare frustrações, não diga que não vai dar. Você pode até pensar que não vai dar, mas nunca externe. Lembre-se, há um poder na palavra. Ela nunca volta vazia. Produz bênção ou maldição, produz sucesso ou derrota, mesmo que as circunstâncias as dizem não. Segure firme no leme da tua vida e não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Pode tudo ao seu redor estar desabando, pode ser que não enxergamos nítido o que está acontecendo. Mesmo que tudo estiver desgovernado no barco da tua vida, o mar revolto, o tempo fechado, uma coisa eu te digo, leitor, não largue o leme, não deixe sua boca desgovernada. Quem confia no Senhor mostra confiança nas horas difíceis. Meu conselho é: não olhe para as circunstâncias, determine através da sua boca e tenha certeza que você chegará no alvo. A língua é poderosa. Quando você perde o controle da sua língua, você desgoverna outras vidas ao seu redor. O seu marido ou esposa, os seus filhos, a sua casa. Nossa palavra é semente. A palavra lançada não volta sem gerar fruto. Outro conselho: ore a Deus. Diga assim: Senhor, por mais que eu não esteja vendo, por mais que não identifico o que pode ser feito, Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está em Ti. O Senhor está no meu barco. Basta uma palavra sua para que as coisas voltem à normalidade. Eu sei que por mais que não enxergue, eu sei que o seu farol vai iluminar e o navio da minha vida vai se virar para este farol e chegarei ao porto desejado. Então o mais importante é: não largue o leme, você vai chegar no seu objetivo. Com Deus não há plano B. Deus tem um propósito na sua vida e somente você pode fazer com que isto não dê certo. Nem o inimigo pode impedir. Ele vai tentar, porém quem poderá impedir o que Deus já decidiu pelas nossas vidas? Diga sim. Diga que vai dar, diga que já alcançou, diga que é questão de tempo, diga que você já se imaginou com a bênção na mão. Você é Abraão, que saiu com Deus sem saber o destino, porém sempre confiou que chegaria. Você é Isaac, que cavou os poços entulhados, sempre com a certeza de que encontraria água. Você é Jacó, já nasceu querendo a bênção, já nasceu com a promessa de que Deus lhe daria a bênção. Você luta com quem for para ter a bênção, até com Deus, e prevalece. Mesmo no mundo de aflição, é vitorioso. Eu te digo, você é mais que vencedor.